maravilhoso. Os montes bíblicos, ele diz o seguinte aqui, ó. Durante 400 anos, os israelitas viveram no Baixo Egito, onde as terras são planas e margeadas pelo deserto do Saara. Embora ali quase não chova, a agricultura produz abundantemente. Aí, aquilo que já estudamos abundantemente também, devido ao rio, né? Eles vivem aí das cheias do rio Nilo. Se vocês quiserem pegar para olhar aí, pode ficar tranquilo. A gente já deu uma olhada. Maravilha, esse livro é muito bom, ele é um bom filho mesmo. Então, das cheias do Nilo, né? Porque a terra irrigada é fertilizada pelo humo trazido pelas águas do rio Nilo. Ao chegar em Canaã, uma terra repleta de montes e vales, onde as estações próprias, as chuvas são frequentes, sentiriam uma grande diferença, Deuteronômio 11:11. Mas com o passar do tempo, eles se acostumaram tanto com as características dessa terra, que de lá não quiseram mais sair, sentindo-se felizes com a chuva e a segurança dos montes e a fertilidade dos vales. Eles cantaram suas poesias, e aí foi inspirador, né? Inspirou diversas poesias que falam acerca da natureza. Então, tem diversas poesias lá que tratam desses aspectos. É interessante a gente ver a terra de Israel. Esses mapas aqui estão um tanto confusos, mas esse aqui tem monte por monte. E aí você vê aqui, até nessa coloração que eles colocaram no mapa, eles mostram um pouco do contraste, né? Sendo as áreas mais vermelhas, as áreas mais altas, e as áreas mais verdes, obviamente, as áreas mais baixas, né? Aqui aquela depressão que eu falei para vocês, né? Que inicia em 200 e vai a 400 abaixo do mar. E aqui as partes mais altas, que são os montes ligados aqui à terra da Judéia, tá ok? E aí temos aí uma parte mais plana aqui no Esdraelon, né? O Vale de Esdraelon, onde ficava geralmente a tribo de Efraim, né, a tribo que tinha mais postos aqui nessa região. A cidade de Samaria ficava próxima aqui. Então você vê que Israel tem um contraste, isso que é impressionante. Israel não é um território muito grande, mas o contraste de ambientes, assim, de relevo, é muito grande, é extraordinário. E contrasta também com a realidade que eles viviam na terra do Egito, como falado aqui, né? O Egito, um país que grande parte dele é uma faixa desértica. Sendo assim, era plano. Então, o Egito ele vai aumentando de altitude para o sul. E aí dá aquela questão paradoxal, né? O Alto Egito é o sul, o Baixo Egito é o norte, porque o norte está margeado com o Mediterrâneo já, o delta do Nilo. Então, no Egito, onde eles viviam em Gósen, que era próximo ao delta, era plano. Então, participou, tudo bem? Houve uma diferenciação do modo como eles, modo de vida, né? Aquilo que eles, a forma de trabalhar, a forma como eles lidavam com as estações do ano, houve uma diferenciação brutal de lá, né, vindo até aqui na situação em que eles entram em Canaã. Eles já vamos dizer assim, se aclimatando com isso quando eles, peregrinando pelo Sinai, que também é deserto, mas diferentemente do Egito, já tem diversas cadeias de montes no Sinai, e depois em Moabe, já tem importantes montes também, Moabe, tá, senhor? E agora em Canaã, com essa nova realidade que eles vivenciam aí. Então, com essas diferenciações, né, de relevo, você vai ter também uma influência no clima. Então, você no Egito tem um clima que não tem muitas mudanças, poucas variações ao longo do ano, um pouco mais quente, muito mais quente, entende? Agora aqui não, aqui se você vai para o norte, como eu já falei para vocês, o Monte Hermon, né? O Monte Hermon, você tem geleiras eternas lá. Né? Então, essas geleiras eternas, elas refrigeram a região. Inclusive o Salmo, veja só o que ele falou da questão poética aqui, né? Que a bênção de Deus é como o orvalho que desce do monte, né? E aí ele... 19, sobre os montes. Então ele usa, né, os elementos da geografia e inspira-se neles também para constituir, para criar sua poesia. Tá vendo? Tá? Então tá bom. Se quiser pode ir pra cá. Rapaz, tá com uma bibrona aí. Que benção, hein? Essa é a Bíblia Pregador. Ah, pastor, tá aqui, ó. Você pegou Israel, de fato, eles trouxeram uma grande mudança, né, para a vida deles e inspiraram poeticamente que eles falassem acerca desses contrastes da natureza. Ele vai falar algo característico sobre cada monte desse, veja só. Os montes bíblicos, ele cita vários textos, na página 19 ainda,
né, de poesias ligadas a esses fatos e situações também, narrativas bíblicas. Até ler, é interessante. Ó. A primeira experiência de Moisés, que Moisés teve com Deus, foi no monte. Né, o monte que ele estava peregrinando lá no Sinai. Após o dilúvio, a Arca de Noé repousou no monte, só que esse monte não é abordado nessa imagem aqui. É o Monte Ararat, que fica lá na Armênia, lá ao norte, perto do Mar Cáspio. As tábuas da lei foram dadas por Deus a Moisés no monte Sinai. Arão morreu no monte, ele morreu no monte em Moabe, nessa região aqui, Monte Nebo, tá? Morreu no monte, na região de Moabe. Arão morreu no monte, as bênçãos e as maldições foram proclamadas em 2 montes, Gerizim, está aqui um deles, Gerizim e Ebal. Eles ficam um de frente para o outro, aqui nessa região de Samaria. O Gerizim vai ser uma referência para os samaritanos como um local de adoração. Gerizim e Ebal. João Batista nasceu em uma das montanhas de Judá, por aí vai. Aí o Senhor sempre se dirigia à região montanhosa da Galileia para pregar, tá ok? Então, diversos fatos bíblicos ligados aos montes de Israel. Sobre o Monte Hermon, o que ele diz aqui? Ó, página 20 agora. Este monte localiza-se no extremo norte de Israel, limita-se com a Síria, trata-se do pico mais elevado do Antilíbano. O Antilíbano começa aqui e é uma cadeia de montanhas que vai até o norte. O Líbano está acima aqui, o que era a Fenícia antes, aí ele vai até a Síria, o Antilíbano. Com mais de 2.800 metros acima do mar, ele é chamado pelos cananeus de Baal Hermon, isto é, Monte de Baal. De acordo com o pensamento dos cananeus, o deus Baal habitava nesse monte. Ali tem sido encontrado pelos arqueólogos restos de santuários nas partes mais elevadas do pico, indicando que muitos sacrifícios eram oferecidos ali aos deuses. O Hermon é um monte de muita beleza exuberante. Eu tenho a imagem dele aqui, deixa eu ver. Tem imagem, mas bem pequena, o Monte Hermon. Esse aqui é Sinai, isso aqui é a cadeia do Sinai. O Hermon, ele está numa imagem pequena aqui. Ele, na verdade, acho que nem mostra a geleira. Está bem distante. Então, a imagem, eu devia ter trazido uma imagem maior, mas dá para ter uma noção. Né? Então, o Monte Hermon, que ficava ao norte, ele, ao cimo, ele tem geleiras. É, né? Uma região bastante bonita de Israel. E ele era muito utilizado, como fala aqui, né, por aqueles que adoravam Baal. Então a região, essa região inclusive da Galileia, depois ela não vai ser uma região muito frequentada pelos judeus. Os judeus não têm muito relacionamento. O Ernesto Gnini, ele afirma que a transfiguração ela deu-se no Monte Hermon. Alguns dizem que foi no Tabor, mas ele diz que, se você pegar a narrativa após a transfiguração, quando Cristo sai desse evento e se dirige, né, para as terras que ele se dirige, ele diz que, conforme a localização geográfica, era mais oportuno que estivesse no Hermon do que no Tabor. Então ele fala, se você pegar a sequência do texto, você observa que ele passa por tais cidades. Então, se você vê geograficamente, o Hermon é o mais indicado para a lógica, né, dessa sequência. Ele diz que a transfiguração, como ele fala, as características, né, quando eles foram para um lugar, era alto, era isolado, teve uma caminhada que foi feita por Jesus, João, Pedro, João e Tiago, né, Pedro, Tiago e João, foi feita até o alto desse monte. Então, claro que eles não devem ter ido ao pico do monte, que tem as geleiras, mas provavelmente eles subiram bastante, né, para até uma região bastante alta da montanha, lá Cristo se transfigurando diante deles. Então ele acredita que a transfiguração, diferente do que alguns pensam, não foi no Tabor, mas sim no Monte Hermon. Então tem aí poucas questões envolvidas, né, com relação ao Monte Hermon, principalmente essa questão da transfiguração. Na verdade, ele é muito usado pelos idólatras para a adoração de Baal, como já disse aqui, e ele vai ter muita relação com Israel na época contemporânea agora, porque na Guerra dos 6 Dias, quando as nações atacam Israel tentando se fixar na terra e manter a sua soberania, ele é atacado por as nações da Liga, né, dos países árabes, ele toma a terra dessa galera aí, né, ele contra-ataca, ele toma a terra do Líbano, ele toma a terra na Síria, tá? Ele toma o Sinai inteiro, que está ao sul aqui, a península que está ao sul, que pertence ao Egito, né? Ele toma o Sinai do Egito, que será devolvido só depois de um acordo de paz. Quando o Egito fez um acordo de paz com Israel, ele é devolvido. E principalmente ele toma o Hermon.
E o Hermon, que está aqui nessa região, você vê, Israel está limitado aqui pela parte do Rio Jordão mesmo. Para cá, você tem a Síria, e o Hermon está dentro da Síria. E Israel, na verdade, tomou posse dessa região, se apoderou dessa região, porque é uma região muito estratégica. Ele fala que se ele permitisse que esse território ficasse em mãos inimigas, seria muito fácil, como são 2.800 metros, né, seria muito fácil atingir diversos locais de Israel a partir do monte, né, instalarem bases para arremessar mísseis, né. O Tabor é mais para cá. Não, são separados. Não chega a ser uma cadeia de montanhas, não. Ele tem aqui, ó, um altiplano que segue por aqui, mas não chega a ser uma sequência de montanhas, uma cordilheira. É como se tem a cordilheira dos Andes, por exemplo. Você vê diversas montanhas, uma grudada na outra, né, fazendo um paredão. Eles não chegam a fazer essa parede. Eles têm um elevado, mas as montanhas são separadas. Está uma distante da outra. Está uma distante da outra. Também tem uma separação entre elas. Mesmo assim, eles pensavam que tinha sido uma e depois descobriram que era outra? A tradição, primeiro, dizia, inclusive, teve uma importante rainha que fez até uma igreja lá em cima do Tabor, acreditando que fosse. Só que aí tinha a questão da geografia bíblica, era um pouco avançada, e às vezes os estudiosos que indicaram estavam na Europa. Então, depois é que foi analisar e... Eu acho que não. Que foi depois. Ela gostava de fazer esse negócio, né? Ela se dedicou bastante a fazer isso. Fazer peregrinações, ela se envolveu bastante esse tipo de coisa. Mas acho que foi outra rainha. E ela fez uma igreja, mandou levantarem uma igreja no monte que ela dizia é o Monte da Transfiguração, mas na verdade ela errou. Foi É engraçado porque o próprio, quando perguntam, né, até que passamos 3 tendas, né? 3 tendas. Aí as outras não vai fazer, né? Jesus falou para não fazer. Sempre se pensou que o lugar onde Jesus se transfigurou diante de seus discípulos fosse o Monte Tabor. Mas essa teoria foi superada. E eu acredito que ele também segue aqui o texto de Enéas Fognini. Ele é muito bom nessa argumentação. Aquele livro que eu trouxe para vocês aqui, Geografia da Terra Bíblica, Terra Santa e Terras Bíblicas. Que é Terra Santa e Israel, território de Israel. Terras Bíblicas, onde ele vai expandir um pouco, vai falar de Babilônia, vai falar de Grécia, vai falar do Egito, então terras relacionadas ao contexto bíblico. Então ele argumenta aqui que, conforme essas provas apresentadas, né, provas textuais, o Monte Hermon é o mais indicado para o Monte da Transfiguração. O Sinai, ó, Sinai ou Horeb, veja só, muitas dúvidas, deixa eu voltar a imagem aqui, que aqui tem, ó, tá ali, ó, a cadeia de montanhas, o Sinai é uma cadeia, o Horeb é uma cadeia de montanhas, dentre elas um monte foi onde Moisés subiu para receber a revelação. Muitas dúvidas têm surgido na identificação desses 2 montes. Como se trata de uma localização indefinida, passaremos a apresentar algumas teorias com respeito à sua localização. Alguns pesquisadores têm dito que Sinai e Horeb são nomes diferentes dados ao mesmo monte, mas o monte é o mesmo. Mas há outros que pensam diferente. Com base em Deuteronômio 33:2, Juízes 5:4-5, Abacuque 3:3, alguns estudiosos entendem que o Monte Sinai seja um dos picos, tá, nas proximidades de Cades Barneia. E aí nós temos, ó, nessa península, o que é indicado para o monte onde Moisés subiu, né, essa região ao sul aqui, ó, da península, tá? Esse mapa aqui, ó, esse mapa aqui é o exemplo da cadeia de montanhas do Horeb. Então, nessa região ao sul da península, tem uma cadeia de montanhas, né, todas umas grudadas com a outra mesmo, o aspecto é esse aqui, e dentre elas, eles identificam essa aqui, ó, essa aqui, que é caso dentre a cadeia de montanhas, esse elevado, né, esse elevado seria onde Moisés subiu para receber a lei, tá, que o pessoal chama de Jebel Musa, que é em árabe, na verdade, né, é o Monte de Moisés. Eles dão essa identificação para distingui-lo das outras montanhas que compõem a cadeia do Horeb. Então o Horeb não é uma montanha? É uma cadeia de montanhas. São várias. Uma delas o Sinai é uma. E aí o Sinai é indicado aqui como a montanha que Moisés subiu, dentre elas. É o Sinai. E o Sinai é o nome que é dado também à península. Península do Sinai. Tá? Agora eles falando de Cades Barneia está mais bem a norte. Então essa teoria me parece estranha. Cades Barneia já é território de Israel, tá? Está bem ao norte. Vou falar sobre o monte perto de Cades Barneia. Na cadeia montanhosa, no Monte Seir, argumentam-se
Argumento que Êxodo 3:18, 5:3, 8:27, onde diz que Moisés pediu ao faraó que permitisse os israelitas saírem do Egito para oferecer no deserto um sacrifício a Deus, após uma viagem de 3 dias, combina melhor com Cades Barneia, onde fica um dos picos do Monte Seir, do que com o tradicional Monte Sinai. Então eles contrastam, né? Uns dizem que a teoria mais aceita é de que a montanha estivesse lá na cadeia dos Montes Seir, tá? Próximo à Cades Barneia. E outros vão argumentar que, na verdade, não. É, sim, uma das montanhas do conjunto de montanhas do Horebe, tá? Então, essa aqui é uma teoria que eles apresentaram aqui para contrastar, onde fica um dos picos do Seir. Veja só. Essa teoria não prevalece, porque é praticamente impossível para uma multidão daquela que saiu do Egito, carregando tantas coisas, chegar a Cades Barneia em apenas 3 dias. Até porque em Deuteronômio 1 e 2 relata que a jornada de Horebe até Cades Barneia é de 11 dias. O tradicional Monte Sinai é um pico de granito que mede 2.280 metros de altura e está localizado numa cadeia de montanhas na península do Sinai. Atualmente é chamado de Jebel Musa, significa Monte de Moisés. Devido à sagracidade desse monte, muitas lendas e tradições foram criadas em torno de sua história. Inclusive, existe um mosteiro, o pessoal é maluco, é muita coragem, eles construíram um mosteiro perto do Monte Sinai. A região é ruim, a região é um deserto, desabitado, e é bem difícil, né? Mas eles estão lá, construíram, provavelmente encontraram um lençol freático, né? Encontraram um oásis e construíram o mosteiro em volta, né? Atualmente? Atualmente está lá ainda, o mosteiro ainda está lá. Está há muito tempo. Esse mosteiro que funciona atualmente? Não. Ele permanece lá, ele é muito antigo. Não sei que época ele foi fundado. É o Mosteiro de Santa Catarina. Ele está próximo ao Monte Sinai. Ele é muito antigo, agora não sei determinar de que época. Só que lá no Mosteiro de Monte Sinai, no Mosteiro de Santa Catarina, próximo ao Monte Sinai, é onde foi encontrado o Códex Sinaítico. E o que acontece? O documento foi deixado lá em algum momento da história, tá? O mosteiro é bem antigo, e o documento foi deixado lá. O Códex, basicamente, um livrão, né, que o pessoal começou a modificar do pergaminho, né, daquela forma em rolo, para livro mesmo. Então, começaram a fazer recorte nas páginas, costurá-las e dar uma capa para que ficasse mais fácil de se ler na igreja, né, e para que fosse protegido, porque a capa era uma capa reforçada de couro e ela tinha umas travas assim, fechava. Então, um dos primeiros códex, que foi o Códex Sinaítico, ele foi deixado lá, né, como uma relíquia, né? E, inclusive, o pesquisador que estava peregrinando pela região, fazendo algumas pesquisas por lá, e passou uma noite no Mosteiro de Santa Catarina, ele viu os monges, né, com aquele documento e tal, e os monges não sabiam muito mais, era outra geração, e não tinham mais essa relação com aquele documento, então eles não sabiam do valor daquele documento. Ele estava lá, estava sendo guardado, mas eles não sabiam muito. Aí quando ele pediu para olhar, ele começou a olhar, viu que as letras correspondiam a uma letra muito antiga, né, uma forma de grafia muito antiga, o material tinha um envelhecimento, né, bem profundo, bem avançado de época. Aí ele pegou uma parte, analisou, aliás, levou, né, mandou para um laboratório para analisar, e aí descobriram que o documento, de fato, remetia ao início do cristianismo, né, 400, 600 da era cristã, uma coisa assim, e que aí foi chamado o Códex Sinaítico. Tem o Códex Alexandrino, Códex Sinaítico, tem diversos livros aí. No Testamento tem mais de 4.000 documentos próximos, né, do início do cristianismo. E um deles é esse, que é um dos grandes documentos, dos importantes documentos aí, para comprovação da autenticidade bíblica. E ele foi descoberto perto aí, no Monte de Santa Catarina, e do Mosteiro de Santa Catarina, que fica perto aí do Monte Sinai, tá? Então tem aí o Horebe, essa situação, né, na qual era uma cadeia de montanhas. A palavra Horebe tem que ser atribuído vários significados semelhantes: deserto, sequidão, terra seca, todos combinam.
Esse monte é referido em várias partes da Bíblia, várias citações, né? Alguns autores sugerem que Horebe era o nome do pico menor do Monte Sinai, de onde alguém poderia descer na direção sul. Mas os pesquisadores supõem que esse nome designa a cadeia inteira. Isso aqui, ó, por que tanta confusão em relação a ele? É muito antigo. E assim, é uma região desabitada, não há muita importância política nessa região. A importância disso aqui, porque alguém se mete para ir na Península do Sinai, para ir atrás dessa sequidão aí, é por causa dos eventos religiosos em torno dele. Mas assim, é um lugar desprovido mesmo de que já falamos acerca disso, suficiente, vamos passar adiante, hein? Tem até um mapa para vocês aí, né? A página 22. Aí ele colocou um mapa aí para vocês, ó. Veja só. Hermon ao norte, né? Aí o Hermon está bem identificado aqui, ó, com um lençol freático que alimenta o lago Ruler e alimenta o mar da Galileia. Você vê que coisa impressionante? É um sistema que funciona dentro dessa sequência. Monte Hermon, as geleiras, o derretimento delas, o alimento desses lençóis freáticos, esses pequenos lagos, Lago Rulé, né, e tinha outro lago, Meron, águas de Meron, e aí esse sistema vai para a Galileia, da Galileia cria o Jordão, né, o Jordão nasce por causa das águas do mar da Galileia, desce para o Mar Morto, onde de lá não sairá e sairá evaporado, ok? E esse sistema é um sistema fechado, né, que fica aí sendo alimentado pelas geleiras do Monte Hermon. Ele colocou inclusive aí no mapa até alguns montes menores, Ratim, né? Não foi identificado aqui. São montanhas. Agora algumas delas, se você pegar, que nem eu falando na aula passada, com os parâmetros da geografia, de acordo com os parâmetros da geografia, alguns nem podem ser considerados montanhas, né? São pequenas elevações, pequenos outeiros, né? Então temos aí algumas que são identificadas aqui no mapa, outras são muito pequenas, não são nem comentadas aqui. Veja só, Monte da Palestina, a importância dos montes. Ao entrar em Canaã, os israelitas se apossaram de áreas mais protegidas de toda a terra prometida. Estamos falando da região montanhosa, que forma uma crista norte e sul, bem no centro de Canaã. Essa crista de terra é costumeiramente chamada pelos geógrafos de Planalto Central. Nela há muitos vales férteis, próprios para pastagem e agricultura. Entre um vale e outro, há montes bastante mencionados. E uma coisa que aconteceu durante a conquista, numa primeira fase, eles conquistaram essas regiões mais altas, primeiramente, tá? E eles só conseguiram descer para as regiões mais baixas e mais férteis quando foram expulsando os povos ou subjugando-os, tá? Porque as regiões mais baixas são as regiões mais irrigadas. Então as mais altas foram as primeiras conquistadas, mais facilmente foi conquistado, foi expulso os povos que ali habitavam. E aí, conforme eles foram se engrandecendo, se fortalecendo, eles foram tomando também as regiões mais baixas, tá? Os vales, que são as regiões mais férteis. Agora, a parte litorânea aqui foi sendo uma dificuldade por causa da presença dos filisteus. Filisteus que, tudo bem, filisteus que estiveram aí durante muitos séculos. A importância dos montes, veja só. As montanhas são importantes porque elas estimulam a precipitação pluvial, causando maior densidade de chuvas, além de canalizar as águas da chuva para os vales. Elas também as armazenam em seus reservatórios subterrâneos, umedecendo todas as encostas. Daí a razão do vicejar e da manutenção das ervas e das árvores e as suas encostas. As montanhas, além de preservar a flora, também preservam a fauna, mantendo o equilíbrio da vida selvagem. Para Israel, as montanhas têm a seguinte utilidade: servindo como lugar de segurança contra as forças invasoras, e é aquilo que eu falei para vocês, ó, a cadeia de Judá. Judá está no alto de uma cadeia de elevações, tá? De altiplanos e de montanhas. E aí você tem o Monte Sion, que é o grande altiplano onde Jerusalém está construída, né? Então você tem toda essa região de Judá que não é propícia para uma invasão rápida. Não é propícia, por exemplo, para uma invasão com carros de guerra. É muito difícil você trabalhar um tipo de invasão aqui com carros de guerra, que era a arma mais potente da antiguidade. Então os filisteus, que ficavam sempre nas regiões planas e que tinham essa habilidade de construção e
disposição na batalha para uso do carro de guerra, eles geralmente tendiam a invadir a região norte, porque as regiões mais planas. Enquanto a Judéia, geralmente, ela tinha sofreu umas invasões, mas tinha que se usar outra estratégia, porque é uma região cheia de montanhas, né? Uma região que sofria dificuldade. Veja só. Serviam como lugar de segurança contra as forças invasoras, aninhados em cima delas, eles se sentiam protegidos. Salmo 125:2. Eram úteis como lugar de refúgio, de esconderijo para armazenar e esconder mantimentos. Nelas eram extraídas pedras preciosas, pedras para a construção civil. Inclusive aqui, ó, Edom, ao sul, né, você tem hoje a cidade histórica de Petra, que é construída exatamente no meio de uma cadeia de importantes montanhas muito elevadas. Inclusive Edom, durante muito tempo, ele resistiu aos invasores porque eles estavam como que empoleirados em cima de montanhas, em cima de altíssimas montanhas, desfiladeiros com dificuldade para se acessar. Então Edom resistiu muito tempo à batalha por causa da sua condição geográfica. Protegido pelo próprio entorno. Pelo próprio entorno, exatamente. Inclusive um dos profetas fala que Deus, usando o profeta uma palavra de juízo, disse que o lançaria de cima das suas montanhas. É uma ameaça de Deus, né? Contra a soberba de Edom. Então, ninguém te alcança, mas Deus te acha, né? Exatamente. Ele achava que ninguém poderia alcançá-lo, ninguém poderia chegar até ele. Israel, por exemplo, na última investida de Roma, para tentar a destruição total de Israel, o último exército, a última resistência de Israel, se refugia numa montanha também, uma montanha. E eles fizeram lá uma base militar no cume da montanha, e eles tinham acesso por meio de um túnel que eles cavaram, a um lençol freático. Então tinham água, a alimentação foi sendo o que tinha, né? Então foram se alimentando do que tinha, até que depois acabou a alimentação, ficou a água. Eles ficaram resistindo aos romanos naquela montanha, naquela fortaleza em cima da montanha. Então você vê que as montanhas de fato sempre foram muito estratégicas e muito importantes aí para a estratégia de guerra, defesa, até hoje. A região do Afeganistão, né? As regiões montanhosas. Né? E eles ficam ali dando tiro de metralhadora, fuzil, esses negócios lá. E como Osama, né, usou as cadeias de montanha, eles têm, além das montanhas, eles têm túneis. Eles fazem uma canal de túneis para ligar de montanhas a montanhas. Então eles não. O que você vai usar? Vai usar a geografia. Vai usar as montanhas, fazer uma fortaleza, aproveitando o pico da montanha. o rei Ezequias, cava aquele túnel que é famoso, né, o primeiro túnel da história, bem sucedido, onde ele chega até uma fonte de águas, para que pelo menos a água estivesse sendo alimentada, né? Então, se acaba a comida, se você tem pelo menos água, você ainda aguenta mais. Na questão da geografia, a gente tem muito evidente caso de Elias. Sinai, vai com sua caminhada lá até o Sinai. Então ele está nessa região aqui, o reino de Israel, né? Acabe, Jezabel ao norte, né? Samaria. E ele sai, vai percorrer, atravessar toda essa região, passar pela Judéia, pelos desertos de Berseba, sem chuva. Esse caminho todo sem chuva. Sem chuva. E ele vai aqui, todo deserto de Berseba, e vai embora até o sul, até Sinai. É uma jornada suicida. Uma reportagem que região oeste. Aí da região oeste vai pegar essa parte aqui, né, onde 2 tribos e meia, né, ficaram aqui com essas regiões. Ela não durou muito, tá? Porque aqui tinha um ataque constante de grandes nações que vinham, por exemplo, nações de toda a região montanhosa ao norte de Israel. Sobre nessa região está as tribos de Naftali, Sacar, Asser, Zebulon. Então toda essa cadeia de elevações que está aqui ao norte, tá? Dividido por essas tribos. Zebulon, podem ver aqui. Pelo fato da tribo de Naftali possuir a maior área dessa região, ela ganhou o seu nome. Os montes mais notáveis da região são Tabor, Gilboa, das Bem-aventuranças, e o Carmelo. Aqui o Monte Gilboa é o Monte das Bem-aventuranças. Carmelo, onde Elias se colocou lá em cima, né, e o rei mandava soldados, e Elias mandava esse fogo do céu, né. O negócio ficou difícil a ver. Aí o Monte Tabor, que ele indica aqui, que é o Monte das Bem-aventuranças. Veja, Nazaré está perto aqui, ó.
Nazaré está por aqui, ó. Aqui é Galiléia, Cafarnaum, Betsaida, tal. Galiléia. Nazaré está perto aqui.